Oi pessoal, meu nome é Beatriz. Gente, esse é o canal do meu vovô, o Pastor Almir. Ele traz vários vídeos curtos e objetivos. Agora fica com a palavra depois da vinheta. Podcast, a primeira evidência porque Jesus Cristo é o Messias. É a prova de sua existência através de fatos teológicos, nós já falamos, e agora vamos falar através de fatos históricos. As evidências porque Jesus Cristo é o Messias através de fatos históricos. Em busca de Jesus históricos, tem poucas informações, porque o general Tito do Império Romano 70 depois de Cristo destruiu a cidade de Jerusalém, o Templo de Jerusalém e os documentos da genealogia dos judeus. E em busca de Jesus histórico, os evangelhos foram estudados para definir se os evangelhos seriam histórias reais. E a base histórica para considerar os eventos históricos são 4. Primeiro, analisar os eventos para saber se é uma história, uma fábula, uma filosofia humana. 2. Analisar os eventos para saber se é considerado propaganda no sentido de vender uma ideia para seu próprio benefício. 3. Analisar os eventos para saber se é uma história real ou verídica. E o próprio relato dos evangelhos quebram todas estas regras. Para considerar se o fato histórico realmente era um fato histórico, eles conferiram a palavra de Deus, a Bíblia, para não ver se eles estavam fazendo coisas para benefício próprio. E a própria palavra de Deus, a própria história contesta que tudo que eles fizeram, que tudo que eles realizaram não foram em benefício próprio, porque pregando o evangelho e declarando e falando que Jesus era o Messias, eles eram perseguidos e mortos na cruz do Calvário. E nem por causa disso eles negaram o nome de Jesus ou deixaram de falar a respeito das evidências, porque Jesus Cristo era o Messias. Então, o próprio Evangelho chegou à seguinte conclusão, que de fato era uma história verídica. O próprio relato dos evangelhos quebraram todas as regras. Primeiro, Atos 5:41. Os discípulos estavam sendo perseguidos e se alegravam por padecer pelo nome de Jesus e eram mortos. Atos 8:20 diz: os discípulos eram perseguidos por causa da esperança de Israel. E em Atos 4:2 diz que Jesus é a ressurreição dos mortos. Os discípulos eram perseguidos porque anunciavam que Jesus era o Messias e anunciavam que Jesus era a ressurreição. E por causa disto, eles eram perseguidos e mortos. E naquela época, os judeus e os gentios não aceitavam a doutrina da ressurreição. Se fosse em pleno século XXI, como nos dias de hoje, seria mais fácil. Hoje, você falar a respeito da ressurreição é uma determinada situação, mas naquela época, os judeus e o povo não aceitavam a doutrina da ressurreição. Então, todas as evidências eram contra os discípulos, que anunciavam que Jesus era o Messias. E essa anunciação veio se perdurando até o século XXI. Em 2022, a igreja continua anunciando que Jesus é o Messias.
e nós estamos conversando e vamos conversar a respeito